Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Maki. Sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. Um podcast que busca incentivar as pessoas a viajarem através de informação e bom humor. Temos recadinhos hoje? Temos sim. Eu gostaria de agradecer aos colaboradores que têm ajudado a gente a manter esse projeto no ar, inclusive para poder pagar o nosso querido editor. Ah, sim. Gostaria também de avisar o pessoal que se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de pauta, é só nos enviar no e-mail contato@viajacast.com.br. E se você também quer fazer parte de colaboradores para ajudar o nosso projeto, basta acessar o site www. Nunca consigo falar isso, mas ok. viajacast.com.br. Sim, lá você vai encontrar todas as informações com o preço de menos de um cafezinho ao mês. Você pode ajudar e fazer uma puta diferença. Mas se financeiramente você não pode ajudar, você pode ajudar de outra forma, compartilhando. Então não esqueça de compartilhar com o amiguinho que gosta de viajar, ou às vezes que está interessado em fazer, no caso que agora a gente está fazendo a série Cidadania, se está interessado em fazer a cidadania aqui na Itália, às vezes pode ajudá-lo. Aliás, nós estamos fazendo essa série sobre cidadania italiana. No caso, a gente está falando como é feita através da Itália mesmo, né? Quando você vem até a Itália para dar entrada. Então, se você perdeu o primeiro e o segundo episódio, volte lá e escute eles, porque tem muitas dicas legais para você saber. Sim, ele tem uma certa continuidade de um para o outro, então fica mais claro se você vir desde o começo. Bom, o que a gente vai falar hoje? Bom, a gente já tinha falado sobre o que tinha que ser feito a princípio, sobre planejamento, no primeiro episódio. No segundo, a gente falou sobre os documentos. E agora, partiu para a Itália. Sim. Partiu? Agora... Partiu. Setting 1012, and it gives me 1,250 feet. ViajaCast. Bom, depois que você recolheu os documentos, tem tudo em mãos, o próximo passo é você se planejar e acertar as coisas para vir para a Itália se você for fazer o processo por aqui, porque a gente vai tratar de fazer o processo na Itália. Tem outras formas de você fazer o processo, que seria através do consulado no Brasil, que é uma outra forma, ou um consulado italiano em qualquer país que você esteja, se você não mora no Brasil. Sim, é que normalmente você indo até o país para fazer sai mais rápido, pelo menos teoricamente, do que você ficar esperando no seu próprio país. Sim, a fila de espera no Brasil, quando eu vim fazer, era cerca de 10 anos. É pouquinho, bobeira, 10 aninhos. Né? 10 aninhos é de boa. Eu acho que agora tá na casa dos 12, mas tá valendo. É uma fila de... Eu não sei como funciona, pra ser sincero, porque tendo em vista que os documentos têm validade, eu não sei o que acontece quando você dá entrada no Brasil e depois de 12 anos, 10 anos você é chamado. Então, eu não sei se você tem que refazer os documentos, como funciona. Logicamente, se você não tem pressa de vir pra Itália, é uma forma interessante de fazer, porque custa muito menos. O documento vai custar igual, mas não vai ter o custo de você vir para cá. Então você troca custo por espera. Que é no caso das pessoas que querem deixar a cidadania, por exemplo, para os netos, para os filhos, e aí dão entrada lá e deixa o processo rolando, não tem interesse em vir morar aqui ou em qualquer lugar da Europa, então... Nesse caso, convém. Sim, convém bastante. O meu primo, que já tá aqui há 14 anos, mais ou menos, 12, 14 anos, ele sempre incentivou os irmãos dele a vir. Só que eles nunca quiseram. Só que se eles tivessem feito lá pelo Brasil, quando ele veio, que ele tinha os documentos na mão, hoje, parece tanto tempo, né? Mas hoje eles já estariam todos com cidadania, feitas pelo Brasil. Então, tipo, se você não tem pressa e você tem interesse de fazer isso como investimento, é uma forma. Sim, lembrando que a cidadania é um direito. É um direito, sim. É um direito para quem tem sangue italiano. Certo. Bom, primeira coisa, se eu quero ir pra Itália, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que comprar passagem, né? Ah, sim. Você tem que comprar passagem. Existem alguns detalhes para você, quando você vai comprar passagem. Mesmo que você venha para ficar, para fazer cidadania, você não pode esquecer que a passagem tem que ser comprada para vir e para retornar. Então, ida e volta. Ida e volta. Você não pode comprar uma passagem só de ida.
Mesmo com os documentos na mão, com tudo, vindo para fazer o processo, se você comprar uma passagem só de ida e não tem a cidadania, eles vão barrar você no aeroporto, muito provavelmente. Sim, até porque quando ainda você não tem a cidadania, você não tem como comprovar ali no aeroporto que você pode residir aqui. Então, a princípio, você é turista e você pode estar só 3 meses. Sim, você vai entrar normalmente como um turista e depois você vai mudar a sua categoria aqui para uma categoria de quem está fazendo o processo, com o tempo, conforme você for dando a entrada nos documentos e fazendo tudo que tem que ser feito. Lembrando também que é importante, assim, quando você viaja até para outros países, é você ter o local que você vai ficar em mãos, porque isso pode ser pedido ali no aeroporto, né? Ou então quando você chega no país, né? Como é que chama isso? Na imigração. Na imigração, isso. Sim. Então, assim, se você ainda não tem o lugar já, tipo, a casa alugada, você pode chegar com uma carta convite, por exemplo. Sim, seria muito interessante você ter alguém que você conhece, ou no país que você está indo, no caso na Itália, para te ajudar com essa carta convite, ou dar um endereço, tudo, porque muitas vezes você vir na louca aqui para fazer e achar uma casa para ficar, se eles requererem esse documento, esse local, você não vai ter e talvez eles podem negar a sua entrada. Então, se você conhece alguém, ela pode fazer uma carta e colocar falando que você vai visitar ela e tal, e isso facilita muito, você não tem dor de cabeça nenhuma na imigração, porque normalmente isso daí passa com tranquilidade. Essa carta convite, ela vem inclusive junto a cópia do documento da pessoa que está te convidando, então dá mais autenticidade, né, pro documento. Sim. Uma outra coisa que você tem que considerar é que você tem que fazer um seguro de saúde, porque às vezes você, se não se informar direito, pessoas que não estão acostumadas a viajar, é interessante você fazer um seguro de saúde que pode também ser requerido na entrada, que é o que vai garantir que você não vai dar dor de cabeça pro Estado. Se você se machucar, se você fizer qualquer coisa, o país não vai... Porque você vai ter que pagar, muito provavelmente, sendo estrangeiro. Aqui na Itália, eles são bem intolerantes quanto a isso, mas eu recomendo vocês... Sim, o seguro ele é obrigatório, então o ideal é você ter em mãos. Eu, quando vim, não me pediram nem pro MAC, mas, assim, a gente sabe de casos que já pediram, inclusive a questão até do dinheiro que você traz, você pode ter que declarar ou não. Eu nunca em nenhuma viagem tive que declarar o dinheiro que eu estava entrando no país, mas lembrando que por conta do aumento de brasileiros que estão saindo do país, é uma coisa a se considerar, porque eles começam a pegar um pouco mais pesado assim na fiscalização. Sim, e tem a questão do preconceito, dependendo também da sua cor e da sua aparência, você sabe que ser humano é preconceituoso, então a gente sabe que tem muitos casos que as pessoas, que nem quando eu fui buscar a Manu, no aeroporto que ela chegou depois, eu fui com um amigo meu aqui da Itália e ele é negro, e a gente estava no aeroporto esperando, a polícia parou, ele tem documento, tudo, a polícia parou ele e não parou eu. E eu era a pessoa que estava, de certa forma, como turista aqui. Então você vê que existe um preconceito e infelizmente existe. Infelizmente. Então essa é uma coisa que não dá para mudar. Então quanto mais certinho você tiver, menos dor de cabeça você vai ter. Se você cair na malha fina, pode ser que se você estiver faltando uma coisa ou outra, te dê dor de cabeça. Então não custa você estar todo documentado certinho. Bom, próximo passo. Bom, se caso você não vier diretamente para a Itália e fizer alguma conexão em algum outro país aqui da Europa, você vai ter que fazer a declaração de presença. Ah, sim, a gente comentou no outro episódio. E a gente quer frisar, se você tiver com um carimbo que não seja Itália no seu passaporte, né, na entrada na Europa, você tem a obrigação de fazer a declaração de presença em 8 dias. Então isso é muito importante mesmo, porque não vai passar seu processo sem isso. Bom, essa declaração de presença ela é feita na polícia local, então basta você ir até lá com o seu passaporte, falar que você quer fazer essa declaração de presença. Ela é feita gratuitamente, se não me engano. Sim, não cobra nada. Bom, vamos lá, é processo de residência. Ah, sim, digamos, vamos lá, a gente tá contando que vocês já tenham visto isso antes de vir pra cá. Encontrado alguém que queira alugar a casa, negociado através da internet, que seria o caso ideal. Então, quando você vier para cá, você vai ter que ir provavelmente para uma agência imobiliária, ou se você for fazer pessoalmente, você vai ter que ter um contrato para sua casa, como no Brasil, igualmente como se fosse alugar uma casa lá. Vale lembrar também, tem gente que aluga até Airbnb para poder fazer processo de cidadania, mas tem que ficar atento que o proprietário tem que permitir que você faça a residência
nesse local. Então, mesmo locação de casa normal ou Airbnb, o que for, você tem que confirmar se pode ser feito residência para aquisição de documento, porque se não puder, aí não adianta nada você ter alugado esse lugar. Sim, sim. A gente conhece um caso que eles alugaram Airbnb, fizeram, amigos nossos conhecidos, só que aí aconteceu, eles chegaram aqui, o cara fez um contrato como se fosse um contrato de aluguel por um mês, se eu não me engano, eu não lembro como que foi o prazo deles, mas tem que ter o contrato, porque com esse contrato você vai apresentar na Comune, que é a prefeitura daqui, e aí você vai dar a entrada na sua residência. Sim, uma outra coisa que vale ressaltar é que algumas comunes são um pouquinho mais chatas com a questão do tempo de contrato. Então, assim, uma ou outra vai aceitar um período menor de contrato de aluguel, outras já não. Então, é importante você pegar essa informação na Comune de quanto tempo tem que ter esse contrato de aluguel. Então, assim, por exemplo, o primeiro contrato que o MAC fez, ele tinha um prazo de 4 meses. Só que a gente sabe que teve comune que pediu para algumas pessoas que a gente conhece, óbvio, um contrato pelo menos de 1 ano. Sim, você vê que muda. É um outro detalhe que você vai acabar aprendendo estando aqui. Cada lugar que você for, cada cidade que você for, vai ter algumas diferenças, não vai ser padronizado, não vai ser igual. Então isso é uma coisa que é um pouco diferente do Brasil. Pelo menos no estado de São Paulo, que a gente está acostumado ali, quando tem um padrão, é um padrão e acabou. Entendeu? Se você tem que fazer aquele processo, ele padroniza e não tem muita encheção de saco. Aqui vai ser muito do que me disseram, disse que faz isso, faz aquilo, você fala com uma pessoa diz que o documento é assim. Então por isso que é bom também, se você tiver na dúvida, se você tiver algum caso da Comune e tentar, não, você tem que ter um contrato de 1 ano porque eu não vou fazer essa cidadania com contrato de 4 meses, procura uma circular que te garanta o direito de ter residência com contrato temporário, que são contratos temporários de 4 meses, de 1 ano, porque aí ela não vai poder, com um documento oficial na mão, ela não pode negar, né? Porque eles aproveitam, tem Comune que não tá muito afim de fazer, vai aproveitar da sua ignorância. Então, eles vão, né? E aí vale lembrar que é por isso que a gente ressaltou nos outros episódios por que é tão importante, às vezes, você falar italiano ou então você ter alguém do seu lado que fale. Porque para resolver essas coisas burocráticas fica bem difícil se você não fala a língua local. Por exemplo, outra coisa que tem que fazer quando você aluga aqui uma casa é ativar, né, a conta de luz e de gás, que é pro aquecimento. Sim, e também você tem que fazer a TARI, que é uma coisa que já é a parte que não tem no Brasil. A TARI é a taxa de lixo. Porque aqui, por exemplo, no Piemonte, você tem coleta seletiva de lixo. Eu não sei se isso vai para toda a Itália. Eu acredito que para toda a Itália talvez não. Eu acho que muda um pouco. Muda um pouco, mas é uma das coisas obrigatórias que você tem que fazer. Você tem que pagar uma taxa anual, que ela vem dividida em 3 parcelas, e você tem que fazer essa inscrição na Comune. E ninguém te fala isso, né, quando você chega aqui. Você vai lá, faz a residência, e se você ficar quieto, você acaba não fazendo isso, você acaba não tendo essa informação, e você tem que fazer, é obrigatório fazer. E aí você vai lá, você vai levar o contrato da casa, os seus documentos, e vai fazer essa inscrição na TARI. Aí vai vir uma cartinha para você pagar ela. E isso é referente à coleta seletiva do lixo, porque ela é paga. Lembrando que só depois que você fez o contrato, que você tem ele já nas suas mãos, que você vai poder dar entrada na residência, que é o pedido de residência. Aí o policial vem para fazer residência, certo? Sim, o processo de residência você protocola lá na Comune, e aí você vai ter que esperar o vigile, que é um policial, equivalente a um policial municipal. Ele vem até sua casa, ele vai provavelmente fazer umas 2, 3 perguntas, isso vai depender do local. Para mim e para Manu foi muito tranquilo, ele veio, perguntou só os nossos documentos, basicamente, passaporte, nome e tal, deu uma olhada se a casa era compatível com a quantidade de pessoas, porque eles sabem quem tem um detalhe assim, existe um limite de pessoas pelo tamanho da casa. Então, por exemplo, se você estiver dividindo com mais pessoas, né, um exemplo, eu vou juntar um grupo, a gente vai fazer cidadania, vai alugar uma casa. Ok, você tem que ter em vista que a casa de tantos metros quadrados comporta até tantas residências. Então, ele vem justamente para conferir isso. No caso meu e da Manu, como a gente era sempre só nós dois, normalmente qualquer casa você vai conseguir fazer residência porque vai dar a metragem quadrada. Então pode ser uma casa pequena, pode ser uma casa grande. E ele vem, confere, e aí, em teoria, ele já conferiria e protocolaria e
e aí depois de 1, 2 semanas você tem a residência, que não é imediata, não é porque ele veio que você tem residência, ele tem que protocolar isso lá na Comune. Então você tem que ir na Comune e perguntar, minha residência está ativada? Ela foi confirmada? Foi confirmada? Aí depois que confirmar, eles vão liberar você da entrada nos documentos da cidadania. Aí que vai começar o seu processo de cidadania. Só que detalhe, agora, pra mim, pra Manu, eles vieram uma vez só e acabou. Como tem essa questão de quantidade de brasileiros, a gente ouviu falar que eles estão passando mais de uma vez para poder controlar, porque tinha muita gente que vinha, fazia a residência, então em 1, 2, 3 semanas resolvia isso, protocolava, e aí depois que você protocolou, o processo vai acontecer de um jeito ou de outro. Só que o que essas pessoas faziam? Catavam e iam embora da Itália para não ficar gastando dinheiro daqui. Ou então viajava. Ou viajava para outro país, né? E então, para evitar que você só vinha aqui para dar residência e não pagava imposto e não consumia aqui, porque de certa forma você ficando aqui é bom pro país, ok, então tá tudo certo. Você vem, faz a requisição da sua cidadania e vive aqui, pro país não muda muita coisa. Só que tem muita gente que vem, faz e vai embora, volta pro país, vai viajar. E aí a gente ouviu falar que eles estão passando mais de uma vez, depende da região, depende do local. Então, o ideal é você vir e esperar o processo terminar. Esse é o que a gente recomenda fortemente, porque a gente conhece pessoas que vieram, tinham um prazo super curto para fazer, iam voltar pro Brasil e no final das contas não deu certo. Foi só tempo perdido. Uma outra coisa que a Comune pode exigir quando você for levar seus documentos para dar entrada no seu processo de cidadania é o seu permesso de soggiorno. Esse documento é uma autorização para você morar aqui. No caso, quem ainda não tem a cidadania tem que estar com essa autorização. O que acontece? No caso do MAC não foi pedido, não foi obrigatório, mas tem Comune que vai pedir, ou então ela não pediu até ontem, amanhã ela começa a pedir. Então o que acontece? Esse documento ele é feito através da polícia regional e ele tem um custo, então tem que ser pago esse documento e normalmente o permesso ele sai depois da cidadania, mas você vai ter um protocolo disso. Então às vezes eles vão pedir para você apresentar esse protocolo que você deu entrada para poder dar entrada na sua cidadania. Sim, porque lembra, quando você carimba o seu passaporte aqui na Europa, você tem 90 dias para ficar aqui. Só que o processo dificilmente vai sair em 90 dias. Se der muita sorte, vai ser em 90 dias. Então, para você poder permanecer além desses 90 dias, de um jeito ou de outro, você tem que ter uma concessão do país. E o permisso de soggiorno seria essa concessão para as pessoas que não têm cidadania, porque você ainda não tem a cidadania. Você tem direito, mas não tem. Você continua sendo estrangeiro. Então, você fazendo a requisição desse permesso de soggiorno, porque você vai fazer cidadania, você tendo esse protocolo na mão, você garante que você não vai ter problema. Você continua sendo legal. Depois dos 90 dias, você vai continuar sendo legal. No meu caso, eu optei por não fazer, porque não me pediram, e eu acabei passando um período curto, breve, de certa forma ilegal, porque eu estourei os 90 dias, e até chegar a minha cidadania passou, sei lá, mais uns 20, 30 dias, eu não me recordo, mas passou alguns dias. E esse período era, de certa forma, ilegal, mesmo tendo protocolado a minha cidadania, porque nada garantia que eu era cidadão. Eles iam verificar e depois, se eu tinha os documentos corretos, eles iam me dar a cidadania. Então, você entende? Por isso que é pedido esse documento. E lembrando que esse permesso, você tendo só o protocolo dele, você não pode trabalhar também. Você só vai poder trabalhar legalmente se você tiver com ele em mãos, documento. Então, assim, enquanto não chega esse permesso ou a sua cidadania, você não pode trabalhar, nem com o protocolo. Eu ia falar Rechivuta. Bom, normalmente esse permesso ele demora mais do que a cidadania para sair, que nem a Manu falou. Então, na verdade, você vai acabar gastando na casa dos 130 euros, que foi mais ou menos, né, que o pessoal paga para o permesso de soggiorno, só para ficar legal ou talvez para cumprir uma regra. Então, você leva em conta que é mais um custinho para você adicionar aí, né? Pra você ver como custa. Sim, verdade. Bom, outra coisa é conta em banco.
Ah, sim, detalhe muito simples, né? Você não vai vir aqui e vai querer ficar usando o seu cartão de crédito. E você não vai trazer todo o dinheiro do mundo convertido, né? Você vai provavelmente trazer algum dinheiro já convertido, né? Fazer um câmbio antes de vir. Por favor, traga um dinheiro. Não venha sem nada pra cá, porque você não vai conseguir fazer nada, né? Mas aí você vai ter que abrir uma conta. Só que aí você não vai conseguir abrir uma conta aqui no banco italiano, assim, muito fácil, sem seu documento, ou sem um permisso de soggiorno. Então a gente, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu conheci o N26, que é um banco alemão que aceita fazer contas através do passaporte pela internet. E eles falam inglês, tudo, tem várias línguas lá, então você consegue fazer em inglês em vez de fazer, por exemplo, em italiano. Hoje eu acho que eles fazem até em italiano também, entrevistas, caso você fale bem italiano. Inclusive eu vou deixar o link para vocês aí do N26, porque isso é uma coisa que salvou muita gente, que todo mundo que a gente conhece, inclusive a gente ainda tem o N26, apesar de já ter conta na Itália, mas eu uso como primeira conta o N26, que eu acho muito melhor. E é uma forma de você ter conta aqui na Itália antes de você ter o documento. Na verdade, uma conta aqui na Europa, né? Não na Itália. Sim. Porque o N26 é um banco totalmente online. O aplicativo é muito fácil de usar. E aí você pelo menos tem um cartão para você utilizar aqui, né? Não tem custo. É muito tranquilo mesmo de usar. Porque se você quiser abrir uma conta aqui na Itália, é possível, mas só depois que sair seu documento. É a mesma história. Só depois que sair o permesso ou só depois que sair sua cidadania. E até lá, você tem que ter uma conta para ficar movimentando. Sim, porque você vai comprar coisa, vai comprar comida e tal. Não vai guardar dinheiro embaixo do colchão, né? Apesar que acho que aqui na Itália é muito comum com os velhos, né? Detalhe, que aconteceu comigo e pode acontecer com vocês. Eu trouxe dinheiro, eu trouxe euros que eu converti no Brasil. E quando eu cheguei aqui a abrir a conta no N26, chegou um momento que eu não queria ficar mais com esses euros guardados, porque eu tinha alguns euros guardados que eu não ia usar agora e ele ia consumir conforme o tempo. Eu queria transferir para a conta do N26. Aí você vai ter que encontrar alguém que você transfira para a conta em euros pessoalmente, porque acontece, a gente falou para vocês, o N26 é um banco alemão. Então ele tem sede, ele tem as agências na Alemanha. Então você não pode fazer um depósito na sua conta em dinheiro, você teria que ir para a Alemanha. Então no caso, o que eu fiz na época? Eu encontrei uma pessoa que tinha uma conta aqui no banco, eu dei para ela transferiu para a conta dela e transferiu para a minha conta no N26. Aí eu tirei, eu não fiquei mais só com dinheiro, né? Andando para lá e para cá com dinheiro. Mas isso você pega na mãozinha da pessoa e faz junto, né? Isso, eu fiz assim. Faz junto porque dinheiro e amigos, os negócios ficam meio separados, assim. Não dá pra... Nem sempre dá pra... Não dá pra confiar. Mas uma outra forma também é utilizar o TransferWise. Sim, você pode usar o TransferWise para fazer a conversão, mas aí você está convertendo dinheiro, né? Sim, se você já trouxe... Para quem não conhece o TransferWise, ele é um aplicativo também para você converter reais em outra moeda. Então, no caso, para euros, né? É o meio mais fácil e eu acho até mais barato hoje de você trazer dinheiro do Brasil para a Itália, né? No caso aqui que a gente está falando, mas no caso funciona também para dólar e outras moedas. Ali você pode fazer a cotação do dia e fazer essas transferências, sem você ter que passar por uma casa de câmbio e tudo mais. É tudo online, tudo bem rápido. Sim. A gente pode deixar também o link do TransferWise, quem tiver curiosidade para dar uma olhada. E se precisar, tem o nosso convite lá para você usar. São duas ferramentas que é muito usado pelos brasileiros, pelos estrangeiros aqui, que serve para você trazer, porque no começo, infelizmente, você vai ter que trazer um pouco do dinheiro do Brasil, não sei, não é tão simples assim, até você começar a ganhar dinheiro e ter uma vida aqui. Então você tem que considerar ter uma conta no banco aqui, porque vai ser muito útil, e você tem que dar um meio de trazer. São os meios digitais mais fáceis usados por todo mundo, né? E a gente deixa o link na descrição desse episódio, então você pode dar uma olhada se você tem interesse. Se você nunca ouviu falar dessas ferramentas, dá uma lida, a gente confia muito nelas, a gente usa elas constantemente. Quando a gente precisa mandar, inclusive se a gente quiser mandar do dinheiro daqui da Itália para o Brasil, também é uma forma.
que a gente pode usar. Sim, vice-versa. Dá pra trazer e também dá pra mandar. Porque depois que você passa a ganhar dinheiro aqui, talvez você ainda tenha alguma coisa no Brasil, alguma pessoa que você quer ajudar, família e tal, você vai fazer o processo ao contrário. Todo o dinheiro que você trouxe, você vai começar a devolver pro Brasil. Que, aliás, no atual momento, tá melhor mandar do que trazer. Nossa, com a cotação tá uma beleza. Se você quer comprar as coisas no Brasil, tá sendo de graça. 5 por 1. Nossa, tá bravo. Sorte de quem, ó, galera que tá aí no Brasil, a gente sabe que não tá fácil pra vocês, não. Bom, temos um programa? Temos um programa. Um abraço pra vocês. Um beijo. Esse podcast foi editado por Prosperar Áudios.